saudade, muito feliz também, muito grata de estar aqui participando mais uma vez desse estudo, nesse grande aprendizado, né? Do livro Pensamento e Vida, maravilhoso, de Emmanuel a Chico Xavier, e aos nossos corações, né? Essas pérolas tão preciosas. E rogamos ao nosso querido mentor espiritual, Pai Bernardino, que possa acolher nosso coração e nos inspirar nesse estudo, e bem como a espiritualidade amiga, que possa nos orientar em cada palavra, tá bom? Que nossos corações estejam alegres, entrelaçados em mais esse encontro, tá? Um beijo para todos e vamos lá à leitura. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões, que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determina estejamos sempre sobre a lei de responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para conciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele, somos os raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem
as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que eu acho assim mais profundo, mais bonito na espiritualidade, nesses espíritos tão iluminados, é a simplicidade, as receitas simples, né, que eles têm para as nossas vidas e para os nossos corações. É incrível como tudo é tão simples, né? É mínimo, é tão pequeno e tão sutil. São nas sutilezas que as coisas acontecem. Então, quando a gente vai observando a natureza em sua grandeza e em sua pequenez, a gente consegue observar o amor, né? O amor de Deus. Quando eu, lendo o texto, fiquei me lembrando, eu sou evangelizadora também, eu sempre gostei de usar a natureza como exemplo, né? Em aprendizado com a Wanda. E observando as árvores, como elas funcionam, como elas nascem de uma semente tão pequenininha, como elas crescem, rompem a terra, né? E ali crescem aqueles troncos fortes, com galhos, né, protetores, folhas amáveis, né? Aquela árvore ali, ela gera frutos, gera sombra, ela purifica o ar, né? Então, se a gente observar uma árvore assim, né, diante de toda a criação, a gente consegue perceber o abraço de Deus aos nossos corações. É incrível como nela existem vários campos de vida, né, várias vidas, espécies diferentes que sobrevivem ali, além de nos ajudar em todo o planeta. Né? O reino vegetal é um reino que se doa demais para todo o planeta. Todos os reinos se doam, mas o reino vegetal é um grande exemplo assim, de Deus, de amor, né? As flores, aquela delicadeza, os detalhes, né? São tantas singelezas ali, detalhes tão pequenininhos, aquelas colorações, são muitos detalhes, né? Muitas espécies. Então, quando a gente vai observando a natureza, a gente vê o cuidado de Deus com cada detalhe. Então, como ele falou sobre Jesus, né, falou sobre os lírios do campo, dos campos, né, como foi falado no Salmo, nós vamos perceber, né, a beleza que nasce do charco, né, do barro ali, e os detalhes, né, tão bonitos daquela espécie de planta. E para que nós não nos preocupássemos, né, quando Jesus faz a comparação com o cuidado que Deus tem com os pássaros, com a planta, né, que perece, né, tão rapidamente, qual não seria o cuidado dele com nossos corações, né? Então, em todos os detalhes a gente vê, né, a gente percebe a presença de Deus. E quando nós ficamos muito absorvidos pelo nosso dia a dia, pelas dificuldades, pelos problemas, muitas vezes nós não percebemos, né? Mas tudo é amor, né? A dificuldade é amor, a alegria é amor. Os mecanismos que são utilizados para a nossa evolução, né? Que são muitas vezes doenças, muitas vezes algumas provas, né, que nós passamos, que são parte do nosso cadinho para que a gente, né, se torne essa pedra brilhante aí, né, essa pepita de ouro que Deus sabe que existe dentro de nós, né? Então a gente vê o tempo todo o amor, né, nos lapidando, nos acolhendo, a espiritualidade nos protegendo. E no nosso dia a dia, muitas situações acontecem e nós nos livramos de situações muito difíceis que às vezes nós nem percebemos. E ali o tempo todo, né, a mão de Deus acolhedora, a energia dele, o fluido dele, né, a nos acolher. E através da natureza nos ensinando, né, que nós devemos ser como o sol, iluminar por onde nós passarmos, independente do que estiver ali, né, sem preconceito, sem julgamento, né, sem imposição, porque é assim que ele age para conosco, né? Deus age para conosco de uma forma tão
como eu posso dizer, não me lembro bem a palavra. É, ela significa amor, mas é uma outra palavra, mas eu não vou me lembrar agora, não tem problema. Mas ele age para conosco com tanto respeito, né? Com tanto carinho, com tanto zelo, que muitas vezes nós não percebemos, né? São em detalhes ínfimos que atuam sobre nós todos os dias, na nossa rotina, né? E lembrando de Jesus, quando Jesus falava sobre os 70 vezes 7, né? Sobre a questão do perdão, a gente vai refletindo, vai pensando assim, bom, o perdão, as grandes situações, as grandes provas, né? Muitas vezes nós conseguimos superar, porque às vezes o abalo é tão grande, mas as pequenas coisas do dia a dia que vão minando a nossa resistência, são essas coisas que nós devemos prestar atenção e perdoar. E ali perceber o amor de Deus, no pequeno, né? No sutil, né? No menorzinho, no delicado. Porque o grande, né? Ele causa aquele alarde, aquela proporção enorme e mexe com a gente assim tão fortemente que a gente se vê compelido a fazer algo assim nobre em relação àquilo. Mas no dia a dia, as pequenas coisas, as pequenas alfinetadas, as pequenas dificuldades, muitas vezes a gente não quer passar por cima daquilo, né? E são aquelas coisas que a gente deve prestar atenção, numa oportunidade aqui, outra acolá, um ensinamento aqui, outro acolá, é onde a gente tem a oportunidade de exercitar o amor, de aprender a amar, de aprender a ter paciência, de lembrar, observando a natureza, como é que funciona o amor de Deus, né? Pelo menos assim a gente consegue ter uma dimensão disso mais palpável, né? Eu acho que o mais palpável está em como a natureza age, né? E nessa oportunidade, nessa encarnação tão abençoada, tão iluminada, em que nós devemos ter assim uma dedicação muito grande, uma entrega muito grande, que Deus toque nossos corações e que nós realmente consigamos ir transpondo as nossas barreiras internas, as nossas dificuldades, para que a gente cresça finalmente e chegue até Ele cada dia mais próximo. É de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho que a gente vai caminhando, né? Mas o importante é a gente nós termos essa consciência e lermos esse texto quantas vezes forem necessárias para a gente ir observar tudo em volta e perceber esse amor, né? Que tudo é amor, dificuldade é amor, dor é amor, tudo é o amor de Deus que nos envolve. Ele é a causa primária, né, de todas as coisas. Então tudo está nele, tudo pertence a ele e tudo é amor. Então essa consciência que nós devemos ter. Nós somos assim muito crianças ainda, né, muito infantis, e a gente tem uma visão muito ainda pequena de nós mesmos, né? E Deus sabe o que extrai de nós em cada circunstância, né? Nosso potencial. Então que a gente confie nessa sabedoria dele, no amor que ele tem por nós, e que a gente observe muito Jesus, né? Que veio e trabalhou por ele, por amor a ele, por amor a todos nós, e que a gente siga esse exemplo, esse caminho, essa verdade e essa vida. Em nome de Jesus, tá? Muita paz para todos nós, que nossos corações estejam preenchidos e que essa lição possa ainda nos tocar sempre, sempre no nosso dia a dia, tá bom? 70 vezes 7. Um beijo.